Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e hoje no MP Conecta nós vamos continuar conversando com o promotor de justiça Milen Castro, coordenador do Núcleo Eleitoral do Ministério Público, NUEL, sobre eleições. Hoje nós vamos falar sobre compra de votos e outras irregularidades eleitorais. Doutor Milen, bem-vindo. Qual a diferença exatamente entre compra e pedido de voto? O que é que caracteriza essa irregularidade? Gabriel, a gente tem sempre que lembrar que o objetivo da legislação eleitoral é permitir que as eleições transcorram sem influências indevidas, né? Sem que o eleitor se sinta influenciado não pelo que o candidato é, mas por alguma questão que poderia estar favorecendo individualmente ou prejudicando a terceiros, né? Então, o pedido de voto é o objetivo de todo candidato, né, solicitar o eleitor que, por conta da sua história, né, ou por conta do seu trabalho que ele pretende desenvolver, né, que está sendo divulgado ali na campanha, ele possa ser digno do voto de confiança do eleitor. Já a compra de voto é uma influência que se dá sobre o eleitor em troca de alguma vantagem econômica, geralmente, né, no sentido de que o eleitor se desvie do caminho da democracia para buscar uma vantagem individual. E é por isso que ela é vedada. Inclusive, é crime, né, no artigo 299 do Código Eleitoral, porque se dá uma vantagem indevida para o eleitor. Doutor Milen, quando nós falamos da questão eleitoral, nós estamos sempre falando de poder. Como é, no contexto da eleição, que se caracteriza o abuso de poder? Exatamente por conta dessa irregularidade que a própria palavra diz, abuso, né, é combatido o abuso de poder exercido tanto por meio do candidato, né, como por meio dos partidos ou de cabos eleitorais. Esse abuso de poder ele pode se dar de forma econômica, né, quando o candidato, utilizando do poder econômico que tem, ele consegue fazer um gasto excessivo, né, que possa gerar uma influência naquela eleição, né? Por exemplo, são distribuídas 2.000 camisas nas vésperas de um comício, né? A própria distribuição de brinde por si só já é irregular, e ainda mais porque envolve um grande recurso aí, né? Por conta até desse combate ao abuso de poder econômico, né, que algumas propagandas deixaram de ser permitidas, como a questão do outdoor, né, que são propagandas caras que só eram acessíveis para aqueles candidatos que tinham grandes condições financeiras ou que recebiam apoios, muitas vezes de forma até esperando, né, um resultado positivo para trazer uma vantagem para aquela pessoa que o estava apoiando. E pode-se também ter o abuso de poder político, né, quando se utiliza de algum benefício que seria regular, mas que está sendo destinado naquele período exatamente para poder favorecer aquele determinado candidato. O que, por exemplo? Por exemplo, é vedada a distribuição de mais verbas durante o período da eleição. Então, dentro daquela circunscrição, se são feitas mais distribuições de verbas dentro daquele período, para poder dizer que aquele prefeito ou aquele vereador, aquele cabo eleitoral conseguiu aquilo por conta do apoio ao grupo que está no poder, né, isso estaria sendo uma ingerência indevida, né? Então, todas essas situações elas são consideradas irregulares, né, e qualquer tipo de abuso de poder desse tipo pode gerar tanto o indeferimento do registro do candidato ou a cassação se ele vier a ser eleito. Doutor Milen, outra questão que cada vez é mais tratada é a questão da violência de gênero na política. Como é que essa violência de gênero é combatida no processo eleitoral? Já há algum tempo, a legislação eleitoral vem se preocupando em ter uma representatividade maior do gênero feminino nos cargos políticos, né? Tanto que se reserva uma quantidade de vagas para candidatas, né? No mínimo 30% das vagas são para as candidatas, né? E outras situações
para que seja destinado também recursos do fundo para as candidatas do sexo feminino, né? E no ano passado, em agosto, foi aprovada uma legislação que veio a combater qualquer forma negativa, né, de atuação em relação a uma candidatura ou uma candidata ou alguém que já esteja no exercício do mandato que seja do sexo feminino, né, que possa assediá-la, constrangê-la, humilhá-la pela sua condição de mulher ou até mesmo pela sua condição de raça ou de etnia, né, ou de cor. Né? Então, qualquer situação dessa, inclusive, é considerado passível de ser crime, né? E a pessoa que estiver assediando, constrangendo, humilhando a mulher, ela pode ser processada criminalmente. Doutor Milen, tem mais alguma irregularidade que o senhor acha importante acrescentar? E logo na sequência, é bom a gente relembrar também os canais de denúncia para nossos espectadores. Por essa situação do respeito à proporcionalidade de vagas para candidatas mulheres. Né? Então, existe uma necessidade de que os partidos apresentem até 30% de candidatas mulheres para os cargos proporcionais que são de deputados, né? No caso desta eleição atual. Se essas candidaturas elas forem falsas, né, se coloca o nome da pessoa ali só para compor, né, é considerado uma fraude. E essa situação pode levar, inclusive, à cassação da chapa toda, né, de todos os candidatos que foram eleitos daquele partido. Então, é muito importante que os candidatos levem a sério esse respeito à proporcionalidade de vagas, né, porque o TSE recentemente tem cassado diversos vereadores que na eleição passada compuseram chapa com candidatas que não eram candidatas de verdade, mas eram pessoas que estavam sendo indicadas só para compor aquela cota exigida pela legislação eleitoral. Então, o que a gente tem que ter certeza é que a legislação eleitoral, ela existe para trazer a verdadeira democracia com a participação de todos. Né? Então, o respeito às notícias que são divulgadas, o respeito aos candidatos de uma forma geral. Né? Se você divulga fatos que são irregulares, que são mentira, isso pode gerar também responsabilização daquele que está sendo divulgador, especialmente se ele for candidato. Né? A democracia ela se dá com a possibilidade de participação de todos e que vença o que seja da preferência da maioria. Né? E o que se deve buscar é mostrar as suas vantagens como candidato e não tentar depreciar os outros candidatos e desrespeitar o direito dos outros. Dentro dessa questão da participação, então, como é que o povo pode denunciar alguma dessas irregularidades? Então, nós temos o nosso próprio canal de denúncias dentro do Ministério Público, né, atendimento www.atendimento.mpba.mp.br, né, no qual a pessoa deve discriminar qual a situação com o máximo de informações possível, né, descrevendo o fato, o dia em que aconteceu, o local com o endereço correto, as pessoas que são envolvidas, se possível indicar testemunhas, né, juntar foto ou vídeo, se for possível, né, e embora muita gente peça para que seja anônimo porque não quer se envolver, não quer sofrer nenhuma pressão, né? É possível que a pessoa se identifique e peça o sigilo e até melhor do que ela se colocar como anônima na denúncia, porque ela vai poder receber o retorno daquilo que ela denunciou no Ministério Público, qual foi a providência adotada, se ela deixar o seu e-mail, o seu telefone, né? E vai possibilitar que tenha um contato com o promotor que está investigando para receber maiores informações caso aquela denúncia não estiver exatamente completa o suficiente para poder fazer uma investigação. Outra possibilidade de se denunciar também é pelo aplicativo Pardal, que pertence ao TSE e que está disponível para poder baixar como download nas lojas de aplicativos de todos os tipos de smartphone. Alguma consideração final, doutor? Deixar registrado, né, que o Ministério Público, como guardião do regime democrático, né, e defensor da sociedade, né, está atento
durante todo o processo eleitoral, desde o registro das candidaturas, que nesse caso dessas eleições se dá junto ao TRE, por meio do Procurador Regional Eleitoral, né, até durante a campanha, fiscalização de propaganda eleitoral que está sendo realizada pelos promotores em todas as zonas eleitorais, até a apuração dos votos, né, e confiabilidade de todos os equipamentos e sistemas envolvidos. Então, o Ministério Público está pronto a fiscalizar e investigar todas as denúncias que vierem a chegar, e a gente espera que a sociedade, que é a verdadeira dona, né, dos mandatos, né, que os concede aos candidatos, esteja conosco fazendo as denúncias, nos prestando informações para que a gente possa ter a maior regularidade e confiabilidade nessas eleições que se aproximam. Obrigado, doutor. No MP Conecta de hoje, nós encerramos a nossa sequência de 2 conversas, bate-papo com o promotor de justiça Milen Castro, coordenador do Núcleo Eleitoral do Ministério Público, NUEL. Falamos sobre irregularidades nas eleições e também sobre propaganda eleitoral. Até o próximo programa. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.